Galera, como a gente sabe, o Gaara foi selado e o Shinki, seu filho adotivo, aprisionou ele, mas também está imobilizado e o pior de tudo é que ele é um Shinju. E agora ele vai voltar para a caverna para devorar o Gaara, mas o Boruto pode interferir. Então cara, bora discutir sobre esse capítulo? Nesse capítulo 15 que lançaram, tivemos os flashbacks ali do Gaara, de como ele foi derrotado, não com detalhes, mas mostraram boa parte das cenas. Inclusive, a gente tinha comentado sobre isso antes do capítulo sair, que poderia ter esse flashback, como também não ter, até porque era só um achismo, né? Mas dentro da lógica, já que não tínhamos visto como o Shinki virou uma árvore também. E apesar de terem mostrado as cenas, ainda preciso melhorar os detalhes dela, como por exemplo, como a Matsuri encontrou a caverna, porque segundo ela, estava seguindo pistas sobre o Boruto, então seria interessante no anime eles mostrassem como Gaara deu de cara com a Matsuri, até porque o papel do anime é exatamente esse, construir a narrativa mais elaborada. Mas deixando isso de lado, o que me surpreendeu, cara, foi a Matsuri sozinha, nenhuma Musha estava com ela, e mesmo assim o Gaara se feriu, e não ia vencer a batalha. Então isso mostra bastante o quão forte um ninja pode se tornar ao se unir ao das caudas. É tipo um shinobi virar Jinchuriki, só que na forma deles é diferente, o corpo todo deles é criado a partir de uma árvore, moldado a partir do das caudas, então a resistência deles é muito maior. Fora o poder da regeneração que possuem, como o Hidari mostrou pra gente, só que no caso dele precisa voltar pra dimensão pra se curar. Mas ainda assim dificultam a batalha, porque não tem como impedir dele atravessar a marca e se curar se não tiver o Donjutsu do Ishiki pra diminuir elas. Porque senão se regenera e só piora. Além do mais, os Shinjus não precisam de selo de mãos pra atacar. Eles apenas conjuram os ataques, elemento terra, por exemplo, Mokuton, estilo fogo ou qualquer outro, sem nenhum selo. Isso dá até vantagem de tempo para eles atacarem. E agora o Shinki, o filho adotivo do Gaara, se tornou também um membro do das Caudas. E quem reconhece as habilidades do Shinki sabe muito bem que ele se tornou basicamente um dos vilões mais difíceis de lidar. E com certeza o próprio Boruto terá dificuldade com ele, porque o Shinki tem a Kekkei estilo magnetismo, onde ele utiliza sua areia de ferro, e por isso se tornou tão problemático no exame Chunin que deram carta livre para lutarem em dupla contra ele, a Sarada e o Boruto, e mesmo assim os dois estavam apanhando, enquanto o Shinki só estava lá, lidando de boa com os dois. Antes do time skip, ele mostrou diversas habilidades com sua areia de ferro, como a asas negra, uma espada ou lâmina no caso, punho de ferro, flutuação de areia, e com sua criatividade conjurou até asas com areia de ferro, invocação de marionete, lança de areia de ferro, que inclusive usou uma dessas no Dippa, e barreira super resistente ao ponto de aguentar os ataques do Dippa por um tempo, e até mesmo o clone com sua areia de ferro, caixão de areia também, sem falar que lutou contra um Otsutsuki e conseguiu se manter contra o Urashiki. Cara, o estilo de luta do Shinki era incrível, com base na criatividade dele, podia criar qualquer coisa com sua areia. Desde punhos de ferro ou asas para voar e lanças, isso que estou citando apenas feitos dele de 3 anos atrás, porque nesse capítulo atual ele mostrou um novo jutsu, a palma seladora, onde ele selou Gaara, e é uma técnica que ninguém pode desfazer senão ele próprio. O moleque virou árvore, mas com as mãos para fora apontado pro selamento. Quanta determinação, né, galera? Então, se ele mostrou essa habilidade e ainda o visual dele mudou, não usa mais areia de ferro em volta do seu corpo, e até parece ali que invoca a areia de ferro com selo, então com certeza ele possui algum outro novo jutsu. E mesmo ele tendo melhorado apenas a sua velocidade e não ter criado uma outra técnica de ataque, somente as que citei acima, já é também algo muito apelão, cara. Sem falar que vai com base na criatividade dele. Imagina, o clone do Shinki com parte do das Caudas, que possui muito e muito mais chakra que ele, é dito que o seu chakra está sendo usado, mas também está ali vinculado ao das Caudas. Seguindo essa lógica, o Ryu possui uma quantidade mais significativa de chakra, inclusive é muito mais veloz e mais forte. Sem falar que agora possui as marcas de garras, então ele se tornou um problema, um dos grandes ainda, porque o estilo areia de ferro é um poder muito roubado. E como visto, ele é observador, mal surgiu e já conseguiu perceber a presença do Koji dentro do vazio do cubo, espionando os Shinjus, e a areia sai a partir desta veste dele. Me pergunto se a própria areia de ferro do Ryu não é mesclada com a marca de garra, ou seja, ele poderia atravessar por elas, como um teletransporte, jogar uma lança pra cima do adversário e já sair através dela, igual o Koji faz com as marcas. O Hidari mostrou estilo semelhante ao Koji, só que lança as faixas com Rinnegan, então o Ryu deve ter alguma habilidade onde através do Rinnegan ele poderá estar lançando algum ataque. E finalmente estamos prestes a ver esse desenvolvimento dele como vilão, porque neste capítulo de agora, assim que o Ryu surgiu e conseguiu ali pegar o Koji, ele teve uma conversa com Jura, e o das Caudas disse para ele focar na voz do instinto dele, no seu interior, e que se fizesse isso veria o rosto de quem deve devorar. Então aqui o Jura matou a charada nossa.
A pergunta depois de 10 meses, basicamente, de como eles viam quem eram seus alvos e sabiam quem deveria devorar. E o Jura disse agora que basta apenas focar na voz do seu instinto interior que conseguirá ver o rosto. E foi aí que o Shinki vilão respondeu que seu alvo seria o Gaara, só que o Kazekage está selado. Como ele vai pegar ele? Bom, o próprio Ryu disse que ele é capaz de desfazer esse jutsu especial, até porque ele é o clone do Shinki. E cara, agora que vem a melhor parte, o Gaara está preso e indefeso, porque o Ryu só vai chegar no local e desfazer o selamento e devorar ele. Mas aí entra dois problemas, e são apenas dois caminhos. Um é, ou o Ryu vai devorar o Gaara, e a gente verá o que acontece quando alguém é pego por um Shinju, se muda alguma coisa ou não. E se o alvo se perde para sempre, ou a segunda melhor opção é o Boruto estar esperando o Shinki vilão no local, ou até mesmo ir até ele e impedir de devorar o Gaara. Porque pra você que não sabe, o Gaara está selado em uma caverna no País do Vento, na mesma região do esconderijo que o Boruto está com o Koji. E olhem só a caverna, semelhante a do Orochimaru que o Kajin Koji se esconde com o Uzumaki. Então sim, o Boruto está muito próximo desse local. Então a melhor chance, e eu acredito nessa teoria, posso até errar, mas acredito que faz muito sentido, e lógico e coerente também, é o Boruto impedir o Shinki vilão de devorar o Gaara. Porque o Boruto sabia dos ataques dos Shinjus em Konoha, e o Koji avisou ele quando começou, porque o seu sapo estava lá. E logicamente, o Koji também viu a cena onde o Ryu devora o Gaara, e o Boruto vai tentar impedir. É uma teoria muito assertiva no meu ver, mas pode não acontecer, e restar a primeira opção, que é o Gaara sendo devorado. Mas nesta região, em uma caverna parecida do Orochimaru, e o Koji viu o futuro, então seria insano a batalha entre o Boruto e o Shinki, porque daria muito certo, sem ninguém pra atrapalhar. E por que eu disse dois caminhos? Porque se o Uzumaki lutar contra o Ryu e vencer ele, pensa só, a gente também verá o que acontece depois de pegar o núcleo do Shinju. Como que traz a pessoa que está na árvore? Qual é o processo para isso? Nisso, o Shinki seria livre e a gente teria a resposta de como o Boruto pode trazer de volta todos eles, além do Sasuke. Ou a terceira opção que seria o Ryu simplesmente fugir do Boruto depois de uma intensa batalha. Porque ele é forte, e muito, mas sozinho pode não vencer o Uzumaki. Imaginem só, uma batalha entre os dois, ele usando sua areia para perseguir o Boruto e o Uzumaki consegue voar e é veloz, conseguiria escapar. Depois poderia parar com a espada os ataques menores da areia de ferro e se aproximar do Ryu jogando a Shuriken e usando o Hiraishin com Rasengan. E seria massa ver o Dama Rasengan também. E quem sabe até o Kajin Koji entrasse para ajudar. Mesmo querendo manter sua identidade, ele está próximo ao local. Mas assim cara, seria insano também uma luta entre o Boruto e o Ryu se durasse pelo menos 2 capítulos, porque na adaptação do anime seria quase 2 episódios só de luta. Porque as batalhas que tiveram até agora foram extremamente curtas, serviram mais para mostrar os Shinjus e para os desenvolvimentos deles. Pra gente também ter algumas informações ali, afinal é só um capítulo por mês. Se fosse prolongar a batalha, a gente nem estaria nessa parte onde o Gaara foi selado. Mas agora uma batalha entre o Boruto e o Ryu, pelo menos umas 30 páginas, seria muito bom. Só que seria interessante o Ryu voltasse pra dimensão pra não ser derrotado. E mais pra frente a gente vê uma batalha dele contra o Mitsuki no modo sábio. Porque o Ryu acabou de nascer também, então ele pode ser destruído caso o Kimoto não queira desenvolver ele como vilão, mas sim o Shinki. Imagina só, a aldeia da areia vendo o Boruto voando em direção a eles, levando o Gaara pra vila, o cara que considera um criminoso, aparecendo na aldeia com o Kazekage, sendo que o Kankuro sabe que o único que poderia tirar ele do selamento é o Shinki, mas por algum motivo o Boruto acabou conseguindo, e obviamente eles iriam receber essas informações. E depois disso, os Uzumaki só usando o Hiraishin pra voltar pro esconderijo. Sério, mano, nesses próximos capítulos, não que essa batalha pode acontecer agora, mas nos próximos é muito provável, porque é garantido que o Ryu irá atrás do Gaara. Só precisamos esperar mais uns dias pra enlouquecermos juntos nos lançamentos do mangá, pra ver qual vai ser o foco, porque nesse próximo mesmo, acredito que o Kawaki vai estar amado por conta do Boruto ter revelado sobre ele e seus poderes. Isso significa que a filha do amado logo poderá surgir, e isso poderá encarretar em algo muito pior. Vou até falar sobre isso nos próximos vídeos, porque hoje chegamos novamente no final de mais uma análise e teoria. Por isso comenta aí qual a sua expectativa para a próxima batalha, porque estarei te aguardando nos próximos conteúdos insanos. Então até lá, valeu, fui!